Eu sou Eliette Pereira, pesquisadora do Centro Internacional de Pesquisa Atos, ECA-USP, historiadora e mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, com doutorado em Ciência da Comunicação. Há mais de 15 anos eu pesquiso a comunicação indígena na internet. Os povos indígenas estão na internet, estão produzindo conteúdos, estão interagindo com outras comunidades e com o mundo por meio dessas tecnologias, e eles estão fazendo esse uso porque houve todo um acesso a essas tecnologias. No Brasil, o acesso à internet aconteceu sobretudo com políticas públicas de inclusão digital. A gente pode citar o GESAC e os pontos de cultura que foram implantados durante o início dos anos 2000. O acesso que essas populações indígenas tiveram com a internet e com os dispositivos de conexão, computadores, celulares, smartphones, tablets, possibilitou que eles pudessem construir uma série de articulações em rede. Não só isso, além da produção e compartilhamento de conteúdos e a circulação dessas informações, há nessa atuação o fortalecimento cultural. Ou seja, essas populações elas estão defendendo os seus territórios, que são fundamentais para a reprodução de suas vidas e também de suas cosmologias, e podem, assim, também dizer ao mundo quem são eles. E quando falamos quem são esses povos indígenas, estamos falando de identidades que estão associadas a uma ancestralidade. Essa ancestralidade ela é vinculada ao território e ela é vinculada também ao sentido de comunidade. Quando falamos de povos indígenas, estamos falando de pessoas que têm suas especificidades culturais e que são basicamente coletivas, comunitárias, e que estão impregnadas ou estão ali de uma forma muito forte, vinculadas aos seus territórios. O Ailton Krenak, que é uma liderança indígena brasileira, fala na sua obra Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de que os povos indígenas são seres agarrados à terra. Por isso que quando falamos de populações indígenas e suas especificidades culturais associadas ali ao povo Guajajara, ao povo Runicuim, ao povo Tupinambá, estamos falando de coletivos que estão ligados, vinculados aos seus territórios e às suas cosmologias. E são cosmologias que não estão associadas somente às suas diferenças, ou às suas especificidades linguísticas, às suas especificidades étnicas, mas elas estão associadas ao modo como elas veem o mundo, como elas significam o mundo. E esse processo de significação passa por uma relação entre os humanos e os não humanos, entre os animais, entre os vegetais, entre a floresta, entre os espíritos. Então, falar dessas populações, das suas especificidades e até da atuação delas na internet é falar de uma ecologia comunicativa, conectiva, porque todos esses elementos estão conectados, eles estão relacionados. A primeira experiência indígena brasileira na internet, ela começa anterior à própria rede, que é o coletivo Grumim, o grupo de mulheres indígenas organizado pela escritora Eliane Potiguara, que quando, ali nos anos 90, a partir de 1995 no Brasil, a gente tem o acesso à internet privada e ali uma explosão de blogs e sites feitos por sujeitos, além de povos indígenas, mas de blogs, de escritores, de jornalistas, você tem essa primeira experiência que é o blog Grumim, organizado pela escritora Eliane Potiguara. Em seguida, ali no início dos anos 2000, precisamente em 2004, começa a rede Indies Online. A rede Indies Online foi um portal construído pela ONG Tideuá, com participação indígena dos Cariri Chocós e de um argentino comunicador, Sebastián Gerlich, onde eles fizeram um site, inicialmente, depois um portal, porque eles
construíram um chat, um bate-papo dentro desse portal, onde os indígenas de 7 etnias indígenas do Nordeste, antes considerados inclusive desaparecidos, como os tupinambás, os pancararus, os cariri-chocós, os truxás, eles começaram um processo de registro da história deles, entrevistando os mais velhos, fazendo pesquisa sobre os seus territórios. Estamos ali no contexto das retomadas dos territórios indígenas no Nordeste. No portal Índios Online, eles conseguiram financiamento para que eles pudessem ali fazer o seu site e pagar o domínio. Eles conseguiram um financiamento não público, ou seja, Índios Online foi antes do surgimento das políticas públicas culturais de inclusão digital no Brasil. O Índios Online conseguiu ali construir uma vasta rede de conexão entre indígenas, não somente do Nordeste, mas também de todo o Brasil. Eles tiveram uma vida longa, ou seja, fizeram uma história da rede na internet, embora hoje estejam um pouco menos ativos, até por causa da explosão das redes sociais e ali o ingresso de uma forma maior e mais atuante dos indígenas com seus perfis, com as seus perfis pessoais, com os perfis também das organizações indígenas na internet. É interessante comentar que o início da internet no Brasil coincide também com a participação dos indígenas na internet. Então, entre os primeiros blogs, além do grupo Grumim das mulheres indígenas, temos também das organizações indígenas, como COIAB, como Apoime do Nordeste. E depois outra experiência que vai ser muito singular dessa participação indígena vai ser o Mapa Cultural Suruí-Paité. O Mapa Cultural do Suruí-Paité é uma experiência de intercâmbio entre os Suruí-Paités, que é uma etnia que está situada em Rondônia, e a empresa Google, especificamente o projeto Google Earth. Eles fizeram um intercâmbio de pesquisa a respeito das especificidades do Suruí-Paité sobre o território. Então, utilizando a tecnologia Google de monitoramento do território a partir de imagens de satélites, eles inseriram o que é o território para o Suruí-Paité. Informações a respeito dos animais, das plantas, da vegetação, da floresta e das construções das casas tradicionais Suruí-Paité. Esse é um projeto que começou em 2007 e podemos ter acesso a ele por meio ali de alguns vídeos do YouTube, onde os jovens Suruí-Paités nos explicam a respeito do que é esse projeto. A Rádio Iandê, criada em 2013 por Anapuaca, Pataxó Ranranhe, Renata Tupinambá e Denilson Baniwa em 2013, é considerada a primeira rádio web do Brasil e da América Latina. No portal da Rádio Iandê, podemos ter acesso a programas feitos por eles e por outros indígenas. Acessamos os cantos, as músicas, as histórias. A Rádio Iandê começou também um processo de formação de rádios digitais com jovens em várias localidades do Brasil. Eles ajudaram a construir ali a rádio do Rio Negro, feito por jovens indígenas, compostos por várias etnias, Baniwa, Tucano, onde foi possível fazer uma conexão entre esses jovens e o conhecimento deles e com conteúdos mais diversos. O jogo Runicuim e o Baitana, Os Caminhos da Jiboia, é um game feito pelo povo Runicuim, do Acre, onde, junto com um coletivo de antropólogos e programadores, eles conseguiram digitalizar e gamificar a cosmologia da jiboia. Para os povos indígenas amazônicos, sobretudo, a jiboia ela é detentora do conhecimento universal. Foi a jiboia que passou todo o conhecimento para os Runicuins, mas também para todos os humanos na Terra.
Foi também a jiboia que transmitiu para as mulheres runicuins a arte de produção dos quenes. Os quenes são desenhos e o grafismo. Esse grafismo ele é reproduzido em pinturas corporais e também nas roupas. No game Runicuin, nós podemos assumir duas personalidades. Ou você pode ser uma mulher Runicuin e ali, durante todas as fases do jogo, buscar o conhecimento da jiboia, fazer os caminhos da jiboia é adquirir esse conhecimento. Ao final do jogo, assumindo a personalidade de uma mulher Runicuin, você vai adquirir o conhecimento da produção dos quenes, do grafismo. Se você escolhe ali assumir a personalidade de um jovem homem Runicuin, você ao final do jogo vai adquirir o conhecimento do xamã. A experiência audiovisual feita por indígenas, que hoje temos um vasto grupo de coletivos indígenas que produzem documentários, produzem filmes, tem origem na primeira experiência do coletivo Vídeo nas Aldeias, nos anos 80, anterior à própria internet. Mas sabemos que a circulação e a produção desses vídeos, e depois, claro, com a evolução da tecnologia no processo de edição e montagem, depende também dessa evolução tecnológica e que está correlacionado de alguma forma com a evolução da própria internet. Hoje, podemos acessar uma série de filmes por meio de plataformas como o YouTube ou por meio mesmo da própria plataforma ali do Vídeo nas Aldeias ou de outras organizações não governamentais geridas por indígenas, onde podemos acessar esse mundo audiovisual. Existe no audiovisual indígena uma série de gêneros que não dá para a gente classificar. Está entre o documentário ao registro das suas narrativas. Atualmente, os povos indígenas vêm atuando ou produzindo aquilo que alguns chamam, e os próprios indígenas também, de arte indígena contemporânea, que é a visualidade das suas expressões cosmológicas, sejam suas narrativas míticas, seus rituais, dentro de vários tipos de suportes e linguagens artísticas, seja a pintura, a performance, seja até a literatura, ou seja também as instalações. Na última Bienal de 2021, tivemos a mostra de vários artistas indígenas que auto-intitularam essa Bienal de Bienal Indígena. A arte indígena contemporânea ela expressa uma série de pedagogias de transformação, assim dita pelos próprios indígenas, e de mídia-ativismo, que é uma convergência entre a arte, a expressão dessas cosmologias por meio dessas linguagens estéticas e o ativismo. Porque para os povos indígenas, falar sobre as suas cosmologias, expressá-las em termos estéticos, envolve falar também do processo histórico, violento, genocida, sofrido por eles no Brasil e no mundo. A arte indígena contemporânea ela está relacionada também à atuação desses povos nas redes digitais, porque são por meio das redes onde essas populações conseguem ali fazer circular os seus trabalhos, obter reconhecimento, mas também repassar ou compartilhar com os indígenas e não indígenas a respeito do que é para eles a própria arte contemporânea, mas o que é para eles serem indígenas. O banco de dados digital, ou Centro de Documentação Digital, da Casa de Cultura Maior, organizado pelos Iquipengues, do Parque Indígena do Xingu, tem uma experiência que ela é fundamental naquilo que a gente chama de digitalização da memória e do conhecimento. O Centro de Documentação Maior foi o primeiro do Brasil e da América Latina em organizar de uma forma bilíngue expressões da língua Iquipengue, de origem caribe, e em português, onde ali todas as informações a respeito dos Iquipengues, sejam imagens, sejam filmes produzidos pelos próprios Iquipengues,
ou registro dos seus cantos, ou registro a respeito de artigos ou teses produzidos por não indígenas e também por eles, porque os indígenas, os Iquipengues, eles são professores indígenas, eles têm uma escola na aldeia, no Parque Indígena do Xingu, e lá eles abrigam esse banco digital, onde eles podem acessar essas informações e também passar, transmitir para as novas gerações. O Banco Digital Maior foi uma experiência criada idealizada pelos pajés iquipengues. Então, para os iquipengues, a relação com a memória e com a transmissão muda. Não é mais só a transmissão oral, que é fundamental e importante para essa população, mas também essa transmissão que pode estar ali dentro de um banco de dados e acessível por meio de computadores. Os Iquipengues têm esse banco digital de acesso só entre eles. Não é possível nós acessarmos pela internet. Essa é uma decisão tomada pelos Iquipengues para que eles possam ali ter controle a respeito dessa produção de conhecimento a respeito da sua comunidade. Todas essas experiências que falamos até aqui, elas mostram que as populações indígenas brasileiras, elas estão nas redes digitais, elas estão produzindo conteúdos sobre elas, mas elas não estão somente produzindo conteúdos e fazendo uma ação de fortalecimento cultural, mas elas também estão monitorando os seus territórios. Experiências como o Escuta da Floresta, que foi feita pelos Tembé do Pará, da terra indígena Alto Guamá, aponta para como eles estão conseguindo fazer ali uma certa vigilância do território. Em parceria com a ONG Rainforest, eles colocaram dispositivos na copa das árvores, que seriam ali placas solares, onde captam os sons das motosserras ou de derrubadas das árvores, e ali, através dos sinais que vão aos seus celulares, das lideranças indígenas, eles fazem ali o sistema de vigilância e controle. E assim, se eles percebem que existe um ruído ou um desmatamento, eles podem acionar a rede de proteção da floresta. Essa é uma experiência que nos mostra que as populações indígenas estão mais do que fazendo uso midiático dessas tecnologias, mas estão construindo uma forma de se relacionar ou transformando as suas formas habitativas de se relacionar com esse território. E é preciso que nós aprendamos que essas experiências não fazem os indígenas se tornarem menos indígenas. Porque aí está a questão da própria ideia de identidade. As identidades, elas são relacionais, elas são mutáveis com o tempo. Sabemos que a identidade indígena, a palavra indígena, é uma expressão colonial e representa um processo de denominação extremamente violento, porque foram os não indígenas, os colonizadores, que determinaram quem são essas populações indígenas e de uma forma extremamente genérica. Os indígenas, eles formam um conjunto de diversos povos com pensamentos diferentes, formas de se relacionar com o território e consigo, que se diferenciam entre eles. E a ideia da identidade indígena, ela capta parcialmente essa diversidade. E os povos indígenas hoje estarem incorporando essas tecnologias a favor das suas identificações, da defesa dos territórios e na articulação de redes, porque essas populações estão fazendo uma atuação que chamamos de net-ativismo, que é articulação em rede entre eles e pessoas, instituições que apoiam as suas demandas, a defesa dos seus territórios.
são fundamentais. Essas populações estão nos ensinando, com as suas experiências nas redes digitais, que nós precisamos exorcizar as imagens que temos sobre eles, que estão associadas à ideia de um indígena no passado. Daquele indígena que está ali dentro dos territórios indígenas, nus, fazendo ainda os seus rituais e que não tem ali uma relação com os não indígenas ou não tem uma relação com o contemporâneo. Ao contrário, com as experiências que comentamos aqui, as populações indígenas brasileiras, elas estão no mundo. As suas identidades e as suas experiências, elas mudam também. A sua forma de se identificar, ou seja, de sentir indígenas, estão associadas às formas ancestrais de compartilhamento de informações, compartilhamento ali de histórias, de memórias, a relação que eles têm com o território e a relação que eles têm com esse universo, que podemos chamar de floresta e que podemos dar outros nomes que são ditas por eles. É importante considerar que essa forma de exorcizarmos essas imagens dos indígenas no passado mostra que eles estão atuando de uma forma significativa diante da guerra que eles estão inseridos atualmente no Brasil. Os territórios indígenas, eles estão sendo invadidos, os seus rios estão sendo contaminados, os seus representantes e essas populações estão sendo mortas. Vivemos um nível de extrema tensão, mas nós sabemos que esse conflito existe porque existem as redes digitais. Para quem acompanha ali os perfis, sejam dos representantes indígenas, de lideranças ou de jovens comunicadores que estão nas principais plataformas digitais, seja no Facebook, no Instagram, nós estamos tendo um acesso direto, imediato do nível de conflito hoje no Brasil. Então, é importante considerar que as redes digitais, elas são fundamentais para a cidadania digital dessas populações. Sem elas, esses grupos não conseguem ali manter as suas vidas e manter também as suas especificidades culturais. Hoje as aldeias elas estão conectadas, embora exista ali uma precária estrutura e uma dificuldade de conexão. Nós sabemos que no norte, na Amazônia, por questões ali geográficas, é difícil o acesso, mas a dificuldade de acesso não impede que eles possam ali se comunicar com o mundo. É importante considerarmos que todas essas experiências remetem a essa nova atuação indígena por meio das redes digitais. É com ela onde eles se expressam enquanto especificidades culturais, mas é como eles atuam, conectam-se, estabelecem rede, fazem netativismo. Os povos indígenas estão nas redes e é uma condição que ela é inexorável. Quando falamos sobre identidade indígena digital, estamos falando da atuação contemporânea dos povos indígenas nas redes digitais. Estamos falando de imagens que não são aquelas que correspondem aos índios ou as imagens produzidas pelo mundo do branco sobre essas populações. Esses povos estão utilizando GPS, estão utilizando seus celulares, estão utilizando as redes digitais, estão utilizando dispositivos de monitoramento e fazendo uma atuação que é fundamental para a continuidade das suas vidas e para a construção de outras imagens a respeito deles no mundo.